Imagina um helicóptero que possui 2 rotores, mas não separados como nos famosos helicópteros de carga Chinook, e sim montados um em cima do outro no mesmo eixo. Sim, isso aí existe e é um fruto curioso da escola soviética de desenho aeronáutico. O Kamov K-50 tem uma silhueta bastante peculiar e diferente, mas o seu projeto único guarda diversas vantagens que lhe conferem alta eficácia no campo de batalha. E para te falar também de singularidade aliada a qualidades únicas, deixa eu te apresentar essa camisa que eu estou usando aqui, que é uma manga longa slim em linho da Hering. Por mais que a gente use camisetas a maior parte do tempo, uma camisa de manga longa é indispensável no guarda-roupas masculino, e essa aqui em linho e viscose vai te garantir o visual sofisticado que você deseja. O tecido é altamente respirável, com corte slim, apresentando aquela gola tradicional bem bacana e também barras arredondadas bem caprichadas. Eu tô usando o GG, mas a grade começa no P e tem até 2 tamanhos maiores que esse meu aqui, e para você renovar seu guarda-roupas, ela vem em mais de 10 cores diferentes. Para você conhecer esta e todas as outras peças da Hering, eu vou te dar um descontão de 15% para você ir lá no site ou no app e comprar agora. Basta acessar o link na descrição e digitar Sala 15 e correr pro abraço. Mas não se esquece que é por tempo limitado, hein? E agora, bora lá para nossa história. Na década de 1970, o exército soviético considerava que os seus relativamente novos helicópteros Mi-24 Hind não tinham um desempenho esperado para cumprir suas missões. Ao tentarem forçar um projeto multimissão, tendo a capacidade de realizar missões de ataque, transporte de tropas e evacuação aeromédica, o Hind acabou tornando-se grande e pesado demais. Isso era um problema em um cenário que exige a infiltração rápida de tropas em áreas contestadas e recheadas de armas antiaéreas portáteis. Exatamente a situação do Afeganistão a partir de 1979, ano da invasão soviética do país. Além disso, no início dos anos 70, os Estados Unidos também começaram a procura por um novo helicóptero voltado para a missão de ataque, gerando o que ficaria mais tarde conhecido como AH-64 Apache. Com essa nova potencial ameaça, em 16 de dezembro de 1976, a União Soviética ordenou o desenvolvimento de um novo helicóptero. Seu objetivo primário era o de destruir blindados inimigos em todo o campo de batalha. A concorrência foi feita entre a Kamov e a Mil, ambas experientes fabricantes de aeronaves soviéticas de asa rotativa com décadas de experiência. A Mil fez o seu projeto com uma doutrina similar à que os americanos desenvolveram no AH-64. Seu novo helicóptero, chamado de Mi-28, teria apenas um rotor e 2 tripulantes. Um deles seria o piloto e o outro um operador de diversos sistemas de armas da aeronave. Já a Kamov foi por outro caminho. A empresa já havia desenvolvido outras 2 aeronaves, os Kamov 25 e Kamov 27, utilizando uma tecnologia própria, os rotores contrarrotativos. Em um helicóptero convencional, o rotor de cauda serve para balancear o torque gerado pelo rotor principal, além de servir para gerar a derivação lateral do helicóptero. A potência gerada entregue pelo rotor de cauda serve para ditar se o helicóptero rotaciona para um lado ou para o outro, ou até mesmo se mantém sua direção atual. Utilizando 2 rotores principais, cada um girando para um sentido diferente, o torque é anulado, sendo possível então retirar o rotor de cauda da equação, mas mantendo a estrutura da cauda para fins de estabilidade em voo. A Kamov havia perdido a competição anterior para helicópteros de ataque, no processo que havia escolhido o Mi-24 como um novo helicóptero russo quase uma década antes. O protótipo inicial da Kamov foi chamado de V-80 e foi construído sob a direção do engenheiro-chefe Sergei Mikheyev. A razão do emprego de rotores contrarrotativos foi que desta forma ocorreria uma perda de potência útil menor com a retirada de todos os componentes do rotor de cauda, além de se diminuir o peso total do helicóptero.
Dessa forma, diversas características aerodinâmicas eram melhores em comparação com os helicópteros convencionais, além de fazer a aeronave ser bem mais compacta. A ideia inicial era também do helicóptero ter apenas um assento, utilizando a automação para fazer a maior parte das tarefas que seriam do operador de sistemas de armas. Mesmo naquele momento, no final da década de 70, já existiam alguns sistemas com a capacidade de rastrear alvos sozinhos, mesmo que arcaicos se comparados com os que temos hoje. O fato de haver um só tripulante fazia a aeronave ser mais leve e mais barata de operar, o que traria mais economia para sua operação. Entre os seus principais armamentos estariam os perigosos mísseis Vickers, desenvolvidos pelo Escritório de Desenvolvimento de Instrumentos de Tula. Os Vickers eram mísseis antitanques guiados de alta precisão e com grande alcance. O míssil podia atingir alvos tão longe que seu alcance era maior do que muitos sistemas antiaéreos da época, como o Roland, Chaparral e os Rapier. Além de poder atingir alvos no solo, poderia também ser empregado contra alvos aéreos. Como armamento fixo, o V-80 também contava com um poderoso canhão 2A42 de 30 mm. Inicialmente considerado para ser usado em blindados transportadores de tropa, a estrutura do armamento teve que ser adaptada na fuselagem do helicóptero para manter sua característica de alta precisão de disparos. Uma dessas adaptações foi o local onde seria montada, perto do centro de gravidade do helicóptero, no lado direito. Essa parte da estrutura da aeronave é a mais resistente e poderia suportar o peso e recuo do canhão, que não havia sido originalmente pensado para uso em aeronaves. Uma crítica que muitos rapidamente formulam sobre a posição do canhão é que isso seria um grande impedimento no arco de tiro do helicóptero, que estaria limitado a atirar apenas para frente e para a direita. Entretanto, os rotores contrarrotativos possibilitavam que o V-80 rotacionasse muito mais rapidamente que helicópteros comuns. A velocidade de giro da fuselagem no ar é tão rápida que o tempo que leva para o helicóptero inteiro mudar de orientação é equiparado ao tempo que armas de helicópteros modernos levam para mirar em alvos na mesma distância. Além do canhão e dos Vickers, o V-80 também poderia empregar foguetes, pods de canhões e diversas bombas. Entre os diversos subsistemas do V-80, um destaque foi dado para o seu sistema automatizado de mira a laser e TV, o Shkval. Uma versão do sistema foi construída para o helicóptero, enquanto outra foi feita para a aeronave de ataque Sukhoi Su-25. Um dos principais focos do projeto era o de aumentar ao máximo possível a resiliência do helicóptero ao fogo inimigo e outros danos. Entre as medidas tomadas para assegurar que o V-80 fosse o mais resistente possível, foi decidido que os motores do helicóptero ficariam colocados em ambos os lados da fuselagem, para que uma rajada inimiga não danificasse os dois motores de uma vez. Foi também assegurada a capacidade da aeronave de voar com um só motor, o cockpit contando com alta blindagem e ampla blindagem também para os sistemas de controle hidráulico. Apenas o peso da blindagem do cockpit era de mais de 300 quilos, e testes confirmaram que poderia resistir a tiros de canhões automáticos de 23 milímetros. Além dessa proteção para o piloto e sistemas vitais de controle, o V-80 conta também com um assento ejetor. Mas como dois rotores girando a milhares de rotações por minuto impediriam a ejeção do piloto, antes do procedimento os próprios rotores seriam ejetados para longe do helicóptero, para que então o assento do tripulante fosse ativado e salvasse sua vida. Os testes entre o V-80 e o Mi-28 começaram em agosto de 1980. Com 2 exemplares de cada modelo encomendados para comparação. Muitas das características do V-80 foram consideradas superiores, e assim a preparação para a construção em série foi concluída em outubro de 1984. Após mais testes, ocorreu um grave acidente em voo, que tirou a vida do experiente piloto de provas Yevgeny Laryushin. Sua morte foi muito impactante para o projeto,
já que ele mesmo havia opinado em muitas características e rumos que a aeronave havia tomado. O acidente se deu quando Yevgeny havia excedido o limite de força G da aeronave, o que fez com que os rotores contrarrotativos se tocassem e se pulverizassem no ar. E para evitar que isso ocorresse novamente, o espaço entre os rotores foi aumentado e um sistema que limitava o uso dos controles quando a força G estivesse muito alta foi instalado. Após algumas correções exigidas em sistemas como divisão noturna, além da diminuição da carga de trabalho para o piloto, o Conselho de Ministros aprovou a produção dos V-80 como seus novos helicópteros de ataque em 14 de dezembro de 1987. Assim, o Mi-28 perdeu a disputa, mas foi autorizado a continuação do seu desenvolvimento, que culminou na produção dos Mi-28A, que também foi produzido e é operado com mais atualizações ainda hoje. Em 1990, o V-80 foi redesignado K-50. Nos anos seguintes, mais testes continuariam sendo feitos nos primeiros exemplares produzidos, e a primeira menção pública da existência do projeto foi feita no Reino Unido, em um simpósio em março de 1992. Meses depois, em um show aéreo na Rússia, o mundo veria pela primeira vez o K-50. Aparições subsequentes do modelo em shows aéreos pelo mundo marcariam sua imagem, já que um exemplar apareceu com um adesivo de lobisomem na cauda, enquanto o outro apareceu completamente pintado de preto, tendo sido utilizado no filme russo de 1993 chamado Tubarão Negro. Um outro exemplar do K-50 utilizou então um tubarão negro em sua cauda, assim como a logomarca Black Shark, e por essa razão o K-50 recebeu este apelido, sendo usado desde então. O K-50 possui dados impressionantes de desempenho. Seus dois motores Klymov TV3 117VK conseguem gerar 2.226 cavalos, fazendo o helicóptero alcançar até 310 km por hora, um feito incrível para esse tipo de aeronave. Seu teto operacional é de 4.000 metros, enquanto seu alcance operacional é de 520 km. A queda da União Soviética impactou diretamente a produção dos K-50, que sofreram imensos cortes orçamentários. Até o ano 2000, apenas uma dúzia de Black Sharks haviam sido produzidos, diferente da expectativa de milhares que deveriam substituir os já cansados Mi-24 ainda em uso. Ainda hoje os K-50 são utilizados, mas seus números são bem menores em comparação com os do seu sucessor, o K-52. Em setembro de 1994, a Kamov divulgou que havia projetado uma variante do K-50, só que contando com 2 tripulantes situados lado a lado no cockpit. O conceito de um helicóptero com essa configuração já havia sido discutido anos antes, durante os testes contra o Mi-28. A ideia era que houvesse um helicóptero especializado em missões de reconhecimento, designação de alvos e apoio a grupos de helicópteros de ataque no campo de batalha. A crise econômica que se seguiu à queda da União Soviética também afetou esse projeto, e a saída da Kamov foi adaptar o já funcional K-50 para essa funcionalidade. Assim, essa nova versão do K-50 recebeu um novo conjunto de sensores de reconhecimento e identificação de alvos, mas que também podia utilizar os armamentos que a versão base do K-50 empregava. Dessa forma, o novo helicóptero podia realizar missões de maneira independente, de noite e até mesmo em climas adversos. O segundo tripulante era necessário para operar todos os sensores extras. Com ele sendo situado ao lado do piloto, a comunicação entre os dois poderia ser feita de maneira mais efetiva, assim como nem todos os instrumentos precisariam ser duplicados, já que estavam próximos de ambos os tripulantes. O primeiro mock-up do veículo, uma espécie de protótipo feito de materiais leves para se testar alguns itens antes da produção real da aeronave, não agradou aos oficiais avaliadores e foi logo redesenhado. Em 1996 foi iniciada a produção do helicóptero, que foi chamado de K-52. O primeiro
primeiro exemplar foi um K-50 adaptado para a nova configuração, com a adição do novo cockpit, nariz e sensores. Quando foi mostrada para a mídia, essa aeronave contava com uma pintura completamente preta e foi batizada de Alligator, com o nome escrito no lado esquerdo de sua fuselagem. O K-52 conta com 85% de semelhança de peças com seu predecessor, o que facilita consideravelmente os esforços de logística para a manutenção da aeronave. Além de todo o arsenal do K-50, o K-52 também pode empregar mísseis antiaéreos R-73 ou 9M-39 Igla-V para proteção contra outros vetores aéreos. Assim como seu predecessor, todos os seus sistemas de controle são redundantes e a disposição da tripulação o faz ideal para servir como plataforma de treinamento para os K-50. Outras modificações de destaque do K-50 são a variante Erdogan, voltada para a competição do novo helicóptero de ataque da Turquia, o K-50N, que teria melhores sensores para operar durante a noite, mas não foi produzido em série, bem como a variante Crocodilo do Nilo, vendida para o Egito. Esses modelos exportados contavam com alguns reforços estruturais, além de adaptações para o clima quente egípcio. A variante mais nova do K-50 é o K-52M. Anunciada em 2018, essa modificação seria a construção de novos exemplares, assim como um upgrade de muitos dos antigos K-52 operando na Rússia. Esse pacote de atualizações contaria com sensores e radar melhores, além de algumas melhorias estruturais. Cerca de 10 aeronaves do tipo já foram entregues para as Forças Armadas Russas até 2023. A guerra na Ucrânia não foi o primeiro emprego dos Black Shark e dos Alligator, que já haviam visto combate em cenários como a Chechênia nos anos 2000. Mas esta talvez tenha sido a primeira situação de emprego em que um número grande de exemplares foi usado de forma intensa. E isso se refletiu nos resultados que obteve no campo de batalha, tanto positivos quanto negativos. Em campo, a situação na Ucrânia favorece o uso dos K-52. As forças ucranianas contam com poucas defesas antiaéreas de longo alcance, com a maioria da sua proteção sendo feita com o uso de mísseis antiaéreos portáteis, com alcance diminuto. E essa falta de proteção aérea, somada ao enorme alcance dos armamentos do Black Shark, mostram que a aeronave é ainda uma das mais perigosas no campo de batalha atual. Após receber os tão esperados blindados estrangeiros de alto desempenho, os ucranianos tentaram em 2023 uma ofensiva para quebrar alguns setores das defesas russas. Entre campos minados, tanques inimigos e armamentos portáteis, os helicópteros se mostraram também como uma enorme dor de cabeça para qualquer tentativa de ataque blindado inimigo. Muitos blindados acabaram sendo destruídos pelo fogo dos helicópteros. Mesmo assim, muitas fragilidades também foram apontadas no uso do K-52. Ucranianos abateram muitos dos helicópteros com armas antitanque e mísseis portáteis, além de fogo automático de armas de vários calibres. Ataques com mísseis e também com drones feitos pelos ucranianos também resultaram na destruição de muitos desses helicópteros ainda no solo. Alguns exemplares dos K-52 foram consideravelmente danificados, mas mesmo assim conseguiram retornar, com uma das aeronaves tendo sua cauda explodida, mas conseguindo retornar miraculosamente para a base. Aparentemente, a blindagem dos seus componentes vitais parece funcionar até um grau bastante satisfatório. Estimativas de baixas que podem ser confirmadas por fotos e vídeos dão conta que 47 helicópteros da família K-50 já foram destruídos na Ucrânia, sendo 12 também seriamente danificados e um último danificado e capturado pelos ucranianos. Além desse número considerável de perda de veículos e tripulações, também é possível observar uma fadiga dos equipamentos sendo utilizados. O primeiro detalhe que comprova isso é que alguns K-52 já aparecem com peças de outros padrões de camuflagem e cores diferentes instalados. Isso mostra que há aeronaves sendo canibalizadas por peças e que isso demonstra um baixo fluxo de novos componentes chegando à linha de frente.
Um outro detalhe que mostra a fadiga dos Ka-52 pode ser observado nos vídeos divulgados pelos próprios russos. Em filmagens de operação das aeronaves, é possível observar uma vibração muito intensa no setor central da fuselagem, bastante diferente do normal. Essa vibração, presente em vídeos divulgados no primeiro ano da guerra, parece ter sido consertada na maioria dos exemplares registrados no último ano, mas sua causa específica ainda não foi divulgada. Como ainda são equipamentos complexos, resta saber se o maior inimigo dos Ka-52 continuará sendo a logística de guerra, ou se os ucranianos conseguirão ampliar sua capacidade de defesa antiaérea em curto prazo. O país atualmente sofre com ataques de todos os tipos de vetores aéreos russos, que destroem sua infraestrutura vital e áreas residenciais, e suas defesas antiaéreas ainda têm que se ocupar com o abate de drones, mísseis de cruzeiro e outras aeronaves inimigas. O Ka-52 é atualmente uma das armas mais eficazes do conflito. O impasse aéreo gerado pelo uso de sistemas de defesa antiaérea por ambos os lados restringe bastante o uso de jatos e outras aeronaves de alta performance, abrindo espaço para a ação mais furtiva dos mortais crocodilos de 2 rotores da aviação russa. Em abril de 2025, a Sala de Guerra vai te levar numa jornada inesquecível para marcar os 80 anos do começo da era atômica. Siga os passos de Robert Oppenheimer no deserto do Novo México, visite o Marco Zero do teste Trinity e se prepare para voar num bombardeiro B-29. Tudo isso e muito mais na Missão Átomo 2025 da Sala de Guerra. Acesse o link na descrição, porque as vagas são limitadas. Assista agora a uma entrevista exclusiva com o as da caça noturna da Luftwaffe, Major Martin Dreves, ganhador das Folhas de Carvalho para a Cruz do Cavaleiro, após atingir 52 abates na Segunda Guerra Mundial. Conheça sua carreira e sua vida pessoal através de suas próprias palavras, neste vídeo disponível apenas para membros Premium da Sala de Guerra. Se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.